A Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência na nossa série de pregações que começamos domingo passado. Nós vamos fazer aqui alguma série até o dia 19 de abril, vamos estar falando sobre oração. Esse é o nosso desejo, falar sobre oração até o dia 19 de abril e também orar muito nesse período, não é? Nossa intenção é colocar algumas questões fundamentais a respeito da oração. Domingo passado falamos sobre a importância de sermos sondados por Deus nesse processo da oração e esta oração que Deus gostaria de ouvir. Sonda-me, Senhor, vê a minha vida. Antes mesmo que eu abra a minha boca e fale tanta coisa, sonda o meu coração, vê como estou eu aqui dentro de mim. Esta foi a oração que fizemos juntos e entendemos como era o Salmo 139, este salmo extraordinário, escrito também por Davi. E nós falamos isso, não é? E não apenas isso, todos os pequenos grupos durante a semana estão estudando novamente este tema durante a semana e orando uns pelos outros, orando pela igreja. Nós cremos mesmo que a oração, ela pode muito, como diz a Bíblia, a oração do justo nos seus efeitos, não é? Pode muito a oração do justo nos seus efeitos. Então vamos, assim, dessa maneira, continuar esse processo. Hoje vamos falar sobre o tema Quebranta-me, domingo que vem, sobre o tema Renova-me. Renova-me. E aí vamos até o dia 19 de abril, tá certo? Muito bem? Então, se você tiver uma Bíblia e puder abrir no Salmo de número 51, o livro dos Salmos, vamos ler o Salmo de número 51, escrito por Davi. E é isso. Outra notícia apenas que terça-feira de manhãzinha estou indo para Guiné-Bissau, vou para a África, volto dia 1º de abril. E então os irmãos também lembrem-se de orar por mim neste período, não é? A partir de terça-feira agora. O Salmo 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezas, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Ó Pai querido, no nome santo de Jesus estamos diante de Ti. Essa é a Tua igreja que se reúne aqui na Tua presença, na presença do Teu Espírito, por causa do nome de Jesus. É assim que estamos aqui diante do Senhor, com a Tua palavra aberta. E agora que já exaltamos e adoramos o Teu nome, Senhor Deus, pedimos que o Teu Espírito tome a Tua palavra e trabalhe nos nossos corações.
que ela seja poderosa dentro de nós, Senhor Deus, fazendo o trabalho que precisa ser feito, que agrada o Senhor e nos traz ao nosso lugar, nosso devido lugar. Pai, eu sei que quando o teu povo se encontra com a tua palavra, sob a ação do teu Espírito, ali está o teu poder para nos transformar e nos dar vida, nos perdoar, nos consolar, nos animar. E assim é que eu oro nessa esperança, no nome santo, irrecusável de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem. Meus irmãos, este salmo extraordinário, Salmo 51, é um salmo junto com o Salmo 31, 32, escrito por Davi, num momento muito delicado de sua vida. E talvez, se você pensar em duas grandes personalidades que existiram na vida de Davi, você vai pensar em Golias e você vai pensar em Batseba. Você vai pensar em aquele garoto de 16, 18, 19 anos, talvez, matando um gigante, e você vai pensar em Davi cometendo um ato de adultério com esta mulher que não era sua mulher. Essas são duas imagens marcantes de Davi. Parece-me que aquela primeira imagem de Davi, aquele garoto, ele era talvez tão inocente, tão gentil, tão crédulo em Deus, que ele não viu literalmente aquele homem de 2,40 m, 2,50 m de altura diante dele, por causa da sua oração, da sua fidelidade em Deus, ele viu Deus muito mais do que ele tinha visto Golias. E aqui, por alguma razão, parece que não é mais o mesmo Davi. Davi aqui provavelmente tem aí talvez 50, 60 anos de idade. Talvez. Davi agora já não é mais aquele jovem ainda sonhador, ele é um rei estabelecido em Jerusalém, ele já não tem grandes guerras para guerrear. Ele já guerreou muito. Mas agora, tanto é que neste momento, um pouco antes do Salmo 51, Israel está em algumas guerras, algumas batalhas menores ao redor de si. Mas Davi, como rei, já não vai mais guerrear. Ele manda o seu exército, manda Joabe, manda tantos outros que vão no lugar dele fazer a guerra. Porque ele já está numa posição boa, numa posição de poder. Tanto é que se você puder abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, é o segundo livro de Samuel, não é segunda. Eu tenho dito isso apenas por curiosidade, não é bobeira, não faz diferença nenhuma. No Novo Testamento é segunda carta de Paulo aos Coríntios. No Antigo Testamento é segundo livro dos reis de Samuel, mas bobeira, tudo bem. Mas se você abrir no segundo livro de Samuel, capítulo 11, por exemplo, você vai perceber o seguinte, você já abriu ou não? Já, né? Segundo livro de Samuel, é fácil esse, é logo depois do primeiro livro de Samuel. Uma piada, gente, está tudo bem. Mas olha, veja bem aqui, olha, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Veja como Davi está no controle absoluto da situação. Eu marquei aqui na minha Bíblia, e no original hebraico é um pouquinho mais inclusive do que no nosso português, tá certo? Mas eu marquei aqui alguns verbos de mandar e enviar, estar no controle. Veja que no versículo 1, Davi diz assim, enviou Davi a Joabe, eles estão em guerra, tá certo? Enviou Davi, porque ele agora está aqui em controle, ele mandou Joabe guerrear no lugar dele. Vai lá guerrear. Uma tarde, Davi se levantou e ele viu uma mulher bonita. Ele viu. É um verbo de quem está no controle da situação. Ele está observando a sua vida. Ele mandou a turma guerrear. Ele ficou em casa. Ele viu uma mulher bonita. Versículo 3. Davi mandou perguntar, quem é essa mulher bonita? Ele está no controle, ele mandou perguntar, ela é Batseba, filha disso, daquilo, uma mulher daquilo. Versículo 4, então enviou Davi alguém para chamar a mulher. Ele se deitou com ela, sempre iniciativa dele. Ele está no controle da situação. Ele é rei, ele tem 50 anos de idade, não é um garoto de 16 anos, tá certo? Versículo 6, enviou Davi mensageiros a Joabe. Lá, Joabe, quem era Joabe? Joabe era o maior general que Davi tinha, que guerreava no lugar dele. Tá certo? Era o cara da espada, era Joabe. Amigo de Davi, diz lá que a mão deles grudava de sangue na espada, os dois juntos, Davi e Joabe. Antes. Então ele mandou um recado para Joabe.
E ele diz assim, manda Urias, ó, de novo, manda. Ele mandou uma ordem para Joabe. Joabe, pega Urias, que está aí guerreando com você. Ele é marido dessa moça. E ela está grávida. Então, o que eu vou fazer? Manda ele sair da guerra e manda ele vir aqui se deitar com ela. Ele vai achar que o filho é dela. Manda, ele está no controle. Tá certo? Depois disse Davi a Urias, versículo 8, desce, vai lá, vai na sua casa, vai ficar lá com a sua mulher, e o mundo lá pegando fogo em guerra, e ele dizendo isso. Versículo 14, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, o fato é que Urias não quis se deitar com a mulher dele, ele falou assim, não, os meus irmãos estão guerreando, eu não vou me deitar com a minha mulher, enquanto eles estão lá morrendo, eu estou aqui no bom, não, eu vou voltar. Então Davi mandou uma outra carta, pela mão do próprio Urias, e na carta Davi diz assim, Joabe, põe esse Urias na frente de batalha, para ele morrer logo. E o próprio Urias, sem saber, levou a carta consigo, não é? Versículo 15, põe ele na frente da peleja, tá certo? Versículo 27, depois que voltou a carta dizendo que ele estava morto, versículo 27, mandou Davi chamar a mulher e se casou com ela. Você percebe? Parece que já não é mais aquele Davi tão puro que escreveu o Salmo 23. Será que não? Ou era um momento da vida de Davi? O fato é que Davi, ele estava vivendo este momento sólido em sua vida. Ele não tinha fragilidades, não era vulnerável, a ponto de ele achar que ele estava no comando de todas as coisas. E me parece que quando estamos nessa situação, de vez em quando, precisamos de um golpe baixo, literalmente, para nos desmontar e fazer de novo. E voltarmos ao nosso amor antigo, à humildade, à nossa gentileza, o nosso coração dócil e puro. O fato é que Davi manda, mas tem mais um verbo de mandar aí, está no capítulo 12 da sua Bíblia. E o verbo é, o Senhor mandou Natã. Pronto. Agora não é Davi mais no controle. Davi mandou, desmandou, de repente, capítulo 12, e Deus enviou Natã para falar com Davi. Agora quem está no controle é Deus. E quando Natã, que era um profeta, muito respeitado em Israel, e não temos nada escrito, Natã não escreveu um livro, mas era um profeta em Israel. E Natã vai no palácio. Agora o fato, nós imaginamos, os eruditos, especialmente hebraicos, eles acham que do capítulo 11 para o capítulo 12, tem talvez aí um ano de espaço. Talvez o filho que nasceu de Betsebe e Davi agora, ele já tenha talvez perto de um ano de vida. Provavelmente. Mas Davi ainda tem aquilo na sua cabeça. E neste momento, Natã entra no palácio e quer falar com o rei. E quando ele encontra com o rei, ele diz assim, rei, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do homem rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. É assim que o profeta entrou e começou a conversar com Davi. Qual a reação de Davi? Quem é esse homem? Não vou ser mais rei de Israel se amanhã ele não estiver morto. E ele vai pagar em dobro tudo que ele roubou deste homem pobre. Quem é ele?
você. Meus irmãos, essa palavra, você é o homem, você é esse homem, você é essa mulher, é você. Ela precisa estar diante de um cristão de verdade. Nós temos uma facilidade para achar que é o outro, que achar que é alguém, que a culpa é de alguém, às vezes até de Deus. Às vezes até de Deus. Uma vez eu li um manual a respeito de como fazer a igreja crescer, e você tem que fazer parte de um processo que dizia o seguinte: perdoe Deus. Imagina? Mas o fato é que somos nós, sou eu. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E quando nós vamos orar, quebranta-me, é quebranta-me, não é quebranta o outro. Precisamos compreender que Deus está conversando conosco, não apenas nos sondando, como vimos domingo passado, que esta é a oração que Deus deseja, alguém que de verdade diz: Deus, eu estou aberto. Aquilo que o Senhor faz, que é sondar, faça, sonda-me, é o que Davi disse domingo passado. Hoje ele está dizendo: Deus, eu preciso ser quebrantado do meu orgulho, eu subi num pedestal, eu mando, eu desmando, eu sou o bom, eu sou o tal, eu sou aquele cara. A gente tem essa coisa meio besta dentro de nós, eu já disse isso aqui. Às vezes a gente penteia o cabelo mais bonitinho, coloca um óculos de sol especial, a gente se acha bom demais. Você já viu alguém assim? Especialmente num carro? Aí você é o bom. Você não peca, as pessoas pecam. Você não tem cheiro, você não faz nada errado, e por aí vai. Você não irrita ninguém, as pessoas te irritam. Porque nós, de alguma maneira, nos isolamos, essa coisa que nos persegue desde o Éden. Coma e você será igual a Deus. De que nós queremos nos tornar deuses. Que nós somos pessoas tão especiais, e muito dos nossos evangelhos, muito das igrejas que se proliferam nesse dia hoje, pregam um evangelho centrado no homem, no ser humano, e que demais da conta eleva ao nosso egoísmo, o nosso eu, e já raramente paramos para pensar de verdade quem somos nós. Estamos sentados nesse trono até que alguém tem que chegar para nós e falar assim: é você. Você é o culpado, não é ninguém, é você. E nós precisamos compreender isso, meus irmãos. O fato é que Davi, quando ouve isso, e aí está a questão de um homem segundo o coração de Deus, que é verdade, resbalou de maneira horrível, mas que quando ouve um profeta que diz: você é este homem, ele assume para si e ele diz: eu pequei contra Deus. Não foi Urias, não foi Betseba, não foi Joabe, fui eu sou o culpado dessa tragédia, eu sou. E o seu coração começa a se quebrantar, e depois de ouvir aquele sermão de Natã, do profeta, Davi escreve o Salmo 51. O Salmo 51, uma resposta de Davi ao seu pecado, e a resposta de Deus para ele. Então, é nesse sentido que eu queria dizer hoje para você, que alguém quando confrontado, o coração quebrantado, ele volta-se para Deus, é a primeira coisa. Veja que Davi diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi não foge da luta, do seu pecado, não se envergonha, não se veste lá, tenta se esconder para algum lugar. Quando alguém diz para ele: você está errado, sabe o que ele diz? Eu concordo com você. Sabe o que é confessar pecado? Confessar pecado é concordar com Deus, é isso. Quando você confessa um pecado, você está concordando com Deus da seguinte maneira: você está dizendo assim: Deus, o Senhor está certo, eu estou em pecado mesmo. Mas Davi, sabendo disso, com o seu coração quebrantado, ele não foge, ele não se esconde, ele volta-se para Deus. Essa é a maravilha do Evangelho. Que Deus não está ali com a mão pronta
para nos bater no momento em que caímos. Cai para ver, cai para ver. Só mais essa. Você já educou o filho assim? Ó, 1, 2, 3, bum! Já assim? Às vezes é um só, né? Bum! Às vezes achamos que Deus é assim também, não é? Eu não posso voltar para Ele, eu estou com vergonha do que eu fiz. Davi imediatamente volta-se para Deus. Ele se lembra da palavra que Deus falou para Moisés a respeito dele, não é? Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Esse é o nosso Deus. Ele é assim. E Davi, por isso, volta-se para Deus, quando ele ouve aquela notícia de que ele era o culpado. Então, ele volta-se para Deus. Eugene Peterson é este homem que eu admiro tanto. Ele é um tradutor da Bíblia, ele traduziu a Bíblia The Message, por exemplo. E o Eugene Peterson diz assim: a frase "eu pequei contra o Senhor" é uma frase de esperança. É cheia de esperança porque é uma frase cheia de Deus. É sempre um erro concentrar a atenção em nossos pecados. O principal é a ação de Deus em nossos pecados. Nossos pecados não são tão interessantes assim. Interessante é a atuação de Deus. Que coisa graciosa isso, meus irmãos. Sabendo que às vezes nós guardamos os nossos pecados, por anos e anos, colocamos aquele esqueleto no armário, fica lá trancado, não mexa aqui, não toque aqui, não fale sobre isso, nunca. Talvez porque cremos num Deus monstruoso, que no momento em que aquilo sair de lá, os ossos vão desmoronar daquele esqueleto. Esquecemos que Deus, na realidade, Ele é compassivo, benigno, perdoador. Talvez nós damos muito mais importância a nós mesmos e ao pecado, achamos que o pecado é tão grande, esquecemos que Deus é tão maior. E que o Peterson está tão certo, de que o interessante mesmo nesse processo é Deus. Como que Ele podia fazer assim? E Ele faz assim, não é? Eu acredito, né, é creditado aí a Agostinho, Santo Agostinho, esta frase que ele cunhou dizendo Felix culpa, em latim. E quando o Agostinho dizia Felix culpa, na realidade ele estava dizendo, ó feliz pecado. Ele está dizendo que é feliz pecado, é feliz o reconhecimento, eu reconheço que isso que eu fiz é pecado. O ruim é quando você está em pecado e você acha que não é pecado. Somente quando reconheço e confesso o meu pecado, estou em condições de reconhecer e responder ao Deus que me salva do meu pecado. Se for ignorante ou indiferente ao meu pecado, estarei sendo ignorante ou indiferente à grande e central mensagem de Deus, que Jesus salva. Então talvez você precise olhar na sua vida e talvez aquilo que você fala assim, isso não é nada não. Isso é só um pequeno desvio de caráter. Não falei mesmo uma fofoca, foi só uma faladinha que eu dei a respeito de alguém. Sabe isso? Não estou cobiçando, eu dei uma olhada um pouco mais prolongada. Como é que a gente dá os desculpas? Que nós somos bons nisso, não é? Agostinho diz, não faça isso. Se é pecado, ó, feliz pecado. Feliz no sentido, que bom que eu reconheci que isto é pecado. Agora eu vou me livrar dele. Então é isso que é a primeira coisa que um coração quebrantado de verdade faz. Ele volta-se para Deus, ele não foge, ele não se ausenta, não se isola, não fica lá no canto. Por que você está fugindo? Porque eu estou em pecado, porque eu estou com vergonha, porque eu estou isso e aquilo. Muito pelo contrário. É mais do que nunca, você precisa entender e conhecer, experimentar esse Deus compassivo e cheio de misericórdia. Um coração confrontado não apenas volta-se para Deus, mas ele busca purificação. Davi diz assim no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Lava-me completamente, ele diz, purifica-me. Versículo 7, ele diz assim, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais puro, mais alvo do que a neve, ele diz. Em Levítico 14, 49, você vê que o esopo era uma ordem que Moisés tinha dado para que fosse usado para limpar a casa e purificar a casa.
Davi vai lá na lei e diz, pega o isopo e lava e me limpa de tal maneira que quando for fazer um culto na minha casa e a minha casa está purificada, eu que sou esse templo do Senhor, quero estar purificado. Purifica-me, Deus. Não deixa nenhuma célula de câncer em mim que é pecaminosa. Tira tudo isso de mim, limpa-me. Talvez é daí, não é? Que o apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 9, diz assim, se é verdade, que andamos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Não saímos da comunhão, ficamos na comunhão. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o que Deus realmente quer fazer conosco, nos purificar mesmo. Ele não quer que você continue em pecado, nessa situação qualquer que seja, que você esteja, não pode continuar. Então você diz, mas faz tanto tempo, pare hoje, agora, neste momento, quebranta-me, Deus. Esta é uma oração. Eu queria ter um coração quebrantado, fácil assim como o de Davi, que no momento em que foi confrontado, reagiu da maneira correta. Eu não tenho, eu sou mais orgulhoso. Eu acho que esse pecado dá para eu levar ainda algum tempo comigo, seja ele qual for. Deus, purifica-me. Como é ter um coração puro? Como é? Como é ter uma mente, às vezes até inocente, muitas vezes? Como é? Como é não ter uma mente, um coração tão malicioso, que já sabe tudo o que está acontecendo? Alguém diz aqui, já está vendo lá na frente. Deus, purifica-me. Um coração quebrantado, ele volta-se para Deus. Um coração quebrantado, ele busca purificação. Um coração quebrantado, ele reconhece a seriedade do seu pecado. Pecadinho, pecadão. Davi foi horrível, não é? Adulterou, matou, mandou matar. Horrível, né? Ele reconhece a seriedade do pecado, meus irmãos. Eu fico, às vezes, pensando, quando nós brincamos muitas vezes com o pecado, eu já disse aqui uma vez que, talvez, creio que foi nos contado uma mentira e nós acreditamos. A mentira é a seguinte: o pecado é bom, a santidade é ruim. O pecado é gostoso, a santidade é um negócio chato. Mas é uma mentira isso, é o contrário. Pecado é morte, é ruim para você. Davi diz no capítulo 32 do Salmo, enquanto eu guardei esse pecado dentro de mim, os meus ossos se apodreceram. Isso não vai fazer bem para você. Nunca vai fazer bem para você, não é? Tem que levar a sério. E levar a sério parte do princípio de quem é esse Deus santo com quem nós lidamos. Veja bem, primeiro ele está consciente do pecado, versículo 3. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre. Eu conheço, estou consciente do meu pecado, está sempre diante de mim, eu sei o que eu estou fazendo. Aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela sabe que ela está em pecado, ela sabe que está no erro, está ali diante dela, todo momento, todo momento. Davi está escrevendo isso aqui, se os comentaristas hebreus estão certos de que já passou um ano desde que ele cometeu o adultério, faz um ano que Davi diz assim, as minhas transgressões estão diante de mim, não sai de mim, não sai. Talvez um pecado que eu fiz 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, está diante de mim, não sai da minha frente, me persegue aonde eu vou. Ele está consciente do seu pecado, eu sei que eu pequei, eu sei, eu preciso me livrar disso. Eu não quero andar com esse fantasma atrás de mim aonde eu for. Como aqueles prisioneiros que tem aquela bola de ferro no pé, não é? Que aonde vai, leva aquela bola de pé arrastando. Eu sei, está sempre diante de mim. Ele sabe que ofendeu a Deus. Eu pequei contra ti somente, na parte A do versículo 4 ele diz. O pecado, meus irmãos, ele é contra as outras pessoas. Nós podemos pecar contra nós. A Bíblia fala dessas coisas. Mas um pecado, em primeiro lugar, sempre é contra Deus.
Eu já disse aqui tantas vezes, se alguém que você não quer ter no ringue, do outro lado, contra você, é Deus. Sempre queira Deus do seu lado, nunca do outro lado. Nunca. Se Deus estiver do seu lado, você pode encarar quem quiser, quem for do outro lado. Mas ninguém do lado de cá pode olhar e encarar Deus do outro lado. Contra Deus. É sério. É sério. Davi sabe que é culpado e que Deus é justo. Ele diz assim: fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que o Senhor será justo no seu falar e puro no seu julgar. O dia que o Senhor colocar a tua sentença contra mim, fulano, pecador, Deus, o Senhor está certo. Não é tua culpa, não. A gente sempre dá um jeito de achar que não foi bem assim. Olha, eu pequei, mas teve isso, e Deus ainda não fez nada para impedir. Então, nossa tendência é, de alguma maneira, jogar para alguém, inclusive para o próprio Deus, a responsabilidade do nosso pecado. Esse é o homem, Natan disse. É você, Davi, é você. E Davi diz: é verdade, Natan, sou eu. E no dia que Deus pronunciar seu julgamento e falar: Davi, você é culpado, sabe o que, Deus? O Senhor está certo e eu errado. Ele reconhece isso. Ele conhece a sua natureza. Eu nasci na iniquidade. Ele não está falando aqui que o ato sexual do seu pai e da sua mãe foi pecado. Ele está dizendo que estava dentro de mim, da minha natureza. Deus não tem essa natureza de pecado, eu tenho. Eu nasci em pecado, tenho pecado dentro de mim, e assim é que é. Eu conheço o padrão de Deus. Ele diz lá no versículo 6, eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito, no escondido, não é? Me fazes conhecer a sabedoria. Eu sei o que o Senhor gosta, Deus. Eu sei o que o Senhor gosta. Todos nós sabemos. Até aquela pessoa, eu creio, meus irmãos, que não tem o Espírito de Deus, mas ainda tem, mesmo que quebrado, talvez, tenha ali a imagem de Deus distorcida da criação, sabe o que é justo e moral. Obrigado, Clever, muito obrigado. Tinha um lá na realidade, esqueci de pegar. Estava precisando mesmo. Nós sabemos o padrão de Deus, meus irmãos, não tem desculpa. Nós sabemos. Então, o coração quebrantado, ele volta-se para Deus, ele busca a purificação, ele sabe a seriedade do pecado, e finalmente, ele busca um avivamento. Primeiro, ele tem um desejo por pureza e firmeza. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus, eu quero isso. A ideia de criar é porque é quebrantado, né? Quebrou-se, vamos fazer de novo. Cria em mim um coração puro. Agora, se ele está dizendo isso, e o Dietrich Bonhoeffer, ele dizia o seguinte, que se os salmos são orações que Jesus fez, então o que está dizendo aqui são coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Se ele está dizendo, cria em mim um coração puro, ele está dizendo, é possível que nós pidamos a Deus e recebamos do Senhor um coração puro, eu e você. Você diz, mas eu já andei muito na vida. Eu estou com quase 50 anos de idade, já vi muita coisa, os meus olhos já passaram por muitos lugares. A minha consciência, a minha ideia, a minha cabeça sabe muito do que está acontecendo. Davi diz, é possível, cria em mim um coração puro, purifica, destreina a minha cabeça, o meu coração do mal. Cria em mim um coração puro. Eu tenho um desejo de estar firme nesse meu propósito, de viver uma pureza com Deus. Eu tenho segurança da salvação, não repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi sabia, aqui é uma questão muito delicada, não é? Davi sabia o que tinha acontecido, por exemplo, com Saul. Não é? Saul era o rei anterior a ele, que Deus retirou dele o Espírito. Aqui nós somos de uma outra pregação para entender isso um dia. No Novo Testamento, eu creio, é um pouco diferente, não é exatamente o que aconteceu com Saul, porque ali no Antigo Testamento o Espírito estava sobre os profetas e ungia os reis. O povo não tinha o Espírito Santo como no Novo Testamento. Tá certo? No Novo Testamento nós temos a confiança da salvação. Todo aquele que o Pai me der e vier a mim, de maneira alguma lançarei fora.
E que o Espírito sela o nosso coração, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1. Mas havia de Davi essa preocupação de saber que ele está salvo neste processo do pecado. Que eu e você temos que ter essa segurança. A liberdade da adoração. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Eu já não consigo cantar mais, não louvo mais, por causa do meu pecado. Os meus ossos parecem que estão esmagados dentro de mim. Deus, restaura isso. Faz de novo, me deixa dançar. Talvez o meu esqueleto já está tão esmagado que eu não consigo mais dançar e me soltar na tua presença. É o que ele está dizendo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Você já viu alguém recém-convertido? Tão alegre, cheio do primeiro amor por Deus. Às vezes, quando a gente já é convertido há muito tempo, a gente acha que o defeito em muita coisa. A gente começa a colocar regras em tantas coisas. E às vezes a gente começa a ficar um crente chato. Davi diz, puxa, eu não quero ficar essa pessoa assim, eu quero ser uma pessoa alegre. Eu quero estar celebrando esta alegria que eu estou vivendo com o Senhor. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, que Ele mesmo cometeu. Deus da minha salvação, a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi, ele quer voltar a adorar a Deus. Ele sabe que este é o processo, que ele precisa se engajar novamente. Finalmente, nesse busca de avivamento, não apenas a pureza, a salvação e a adoração, também a evangelização. Porque Davi diz assim, então, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Puxa, alguém que tem esse processo gostoso de um coração quebrantado, puro na presença de Deus, ele não consegue não adorar. Ele tem uma convicção de sua salvação. E ele tem que falar a respeito da salvação de Jesus para quem quiser ouvir. Está dentro dele. Às vezes eu me pergunto quanto de fato estamos trabalhando neste processo de evangelização. E se não estamos, o quanto talvez seja o pecado que nos entristece dentro de nós. E aí não fazemos aquilo que tem que ser feito. Charles Swindoll, ele diz o seguinte, é um pastor nos Estados Unidos, diz assim, Davi continua ali sentado, ouvindo Natã, boquiaberto, talvez olhando para o teto, ouvindo a voz de Deus por meio de Natã. Depois que o silêncio enche a sala, o rei cai de joelhos, fitando os olhos de Natã e diz a única coisa apropriada, pequei contra o Senhor. O coração contrito não faz exigências e não tem expectativas. Os indivíduos quebrantados e humildes ficam simplesmente gratos por estar vivos, quando há arrependimento absoluto, resultando num coração quebrantado e humilde. A emoção transborda. Quando nós ouvimos cântico de júbilo, porque um povo está salvo, está perdoado. Porque louvamos como de fato louvamos esse Deus que merece a nossa adoração, porque Ele nos salvou e nos regenerou. É assim que um coração quebrantado de verdade, ele não fica medindo ar no seu pulmão. Ele louva. Ele louva. Finalmente, o coração quebrantado experimenta a restauração. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. O Senhor nunca despreza, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que coisa impressionante, que às vezes o sacrifício, na realidade, é tudo o que fazemos, o culto, inclusive aquilo que cantamos a Deus tantas vezes. Mas quando tem uma barreira de pecado entre nós e Deus, é tudo tão vazio e oco. Um barulho que está e depois desaparece. Não é verdadeiro, não é legítimo. Agora, quando somos tratados desse pecado, aí Deus aceita o sacrifício. Aí Deus aceita o culto, ele diz. Ele fala assim, Deus faz bem
a Sião. Sião é o monte onde está construído Jerusalém. Deus vai fazer bem a Sião. E Ele edifica os muros de Jerusalém. Que Deus quer, nesse processo de quebrantamento, reconstruir na sua vida aquilo que é dele. Os muros, a alegria, o júbilo, Ele vai colocar no lugar de novo. Aonde tem que ser. Mas de um coração quebrantado. Se os seus muros já estão aí, não é? Interessante que isso foi aplicado em Neemias. Neemias está muito depois de Davi. Alguns anos depois de Davi, quando a Babilônia vem depois, invade Jerusalém, leva aqueles cativos todos embora, Daniel e todos mais, e depois, 70 e tantos anos depois, voltam para Jerusalém, eles têm que construir os muros. Naquele dia da construção do muro de Jerusalém, ofereceram um grande sacrifício, e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. Também as mulheres e crianças se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir de longe. Era um povo restaurado, é um povo que foi quebrantado com a vinda de Nabucodonosor. Era um povo que foi quebrado quando a Babilônia entrou em Israel, destruiu aquele povo, quebrou aquele povo, 70 anos cativo, se arrependeram dos seus pecados, Deus os trouxe de volta, construíram os muros, construíram os templos, e houve alegria naquele arraial. Porque é isso que dá, um coração quebrantado, ele experimenta a restauração, senão você vai andar capenga, colocando seus próprios tijolinhos, você mesmo, sempre. E nunca vai ser Deus que vai fazer isso. Deus restaurou a vida de Davi. Você sabe que Davi e Betseba tiveram um filho, e que morreu. Mas o profeta Natã disse que aquele filho morreria. Ele falou: Davi, você não vai morrer, mas o seu filho vai morrer. E o filho de fato morreu. Nós não sabemos a idade, menos de 1 ano, alguns meses talvez. Deus, a Bíblia diz, tomou para si aquela criança. Acabou a vida de Davi. Acabou? Não. A Bíblia diz que Davi, agora casado com Betseba, o Senhor o abençoou. E ela teve um filho. E Davi deu a ele o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do mesmo profeta Natã. E esse lhe chamou Gededias, que significa o amado de Deus. E sabe que de todos os filhos que Davi teve, Salomão não era o primeiro, não era ele o herdeiro do trono, mas é Salomão, que se tornou o próximo rei de Israel. Meus irmãos, sabe que quando Natã chegou e fez aquela afirmação, este é o homem, você é ele. Essa é a realidade de todos nós. Todos nós, meus irmãos, estamos debaixo desse pecado, porque todos pecamos. Estamos destituídos da glória de Deus, estamos tirados da glória, da bênção, da comunhão de Deus, todos nós. E ali, quando Davi reconhece, ele está fazendo para ele, para mim, para você, exatamente aquilo que eu deveria fazer e que você deveria fazer. O pecado, eu sou culpado por ele. Não é culpa de Deus, não é culpa de alguém. Eu sou. Agora eu tenho que pagar o preço deste pecado que eu cometi. É interessante que esta palavra, este é o homem, ela se repete no livro de João, capítulo 19, versículo 5. Quando Pilatos está pronto para julgar Jesus e para enviar Jesus para a cruz. Esse homo, Pilatos diz em latim, eis aqui o homem, este é o homem. São palavras absolutamente similares, mas teologicamente paralelas. Porque se de um lado Davi está dizendo, é verdade, eu tenho que tomar a carapuça para mim, e eu preciso reconhecer que eu sou o pecador. De um lado, eu sou esse homem. De outro lado, Jesus diz assim, eu sou o Jaime, então. Se o Jaime do lado de cá reconhecer que ele é o pecador, ele tomou sobre si as nossas pisaduras, as nossas maldições, as nossas feridas, ele tomou sobre si o pecado que era meu, ele disse, eu pego para mim. Este é o homem. E é esta maravilha do Evangelho e da graça de Deus, que Jesus quer se colocar entre você e o seu pecado. Colocar entre você o seu pecado e Deus.
E aquela maldição de Deus sobre o pecado, que deveria cair sobre você, como caiu sobre a vida de Davi e da sua família, esta maldição vai cair sobre Jesus Cristo, é o que diz a palavra de Deus. Ele tomou sobre si a nossa maldição. Este é o homem, mas este é o homem daquele que crê. Este é o homem daquele que acredita e já tomou a iniciativa de substituir de lugar com ele, de deixar que ele tome o seu lugar, enquanto você estiver na frente, enquanto você é dono do seu nariz, enquanto você decide a sua vida, enquanto você é o homem, você é o homem, enquanto você é a mulher, você é a mulher. No dia que você falar, não sou eu não, Jesus é que é, Jesus é o homem na minha vida, Ele é o tudo na minha vida, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, nele nós somos purificados, o pecado cai sobre ele e nós morremos com Cristo, ressuscitamos com ele. E esta é a realidade, meus irmãos, do Evangelho. Por isso, um coração quebrantado, ele reconhece, eu sou esse homem, eu sou um pecador, o pecado é meu, me pertence, mas eu não quero mais viver com esse pecado. Purifica-me, Deus, limpa-me, Senhor, reconstrói a minha vida, Deus, como os muros de Jerusalém que foram destruídos, como Davi que perdeu seu filho e Deus lhe deu um rei no lugar. Reconstrói a minha vida com seu perdão, invade a minha vida, põe de novo o templo no lugar onde quem não sou eu que mando, não sou eu que mando e desmando como Davi fez com todo mundo naquele capítulo 11 de 2 Samuel. Não, tem um templo de novo reconstruído na minha vida e é Deus quem manda na minha vida, é Ele que determina, Ele que diz o que e quando da minha vida. A partir daí você vai estar dizendo, não sou eu o homem nem a mulher, é Jesus. E aí vem a reconstrução. Mas é só um coração quebrantado. O coração orgulhoso nunca vai experimentar isso. Tiago, no capítulo 4, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará de vós. Chegai-vos a Deus e purificai as vossas mãos, Tiago diz. Limpa o seu coração e humilhe-se diante de Deus. Tiago capítulo 4. Esse é o coração que nós precisamos viver. É assim que oramos. E aí a construção começa. No que vem vamos falar sobre a reconstrução, a restauração. Mas é assim. Nós vamos ficar de pé e vamos orar. Você pode orar comigo? Naturalmente, eu preciso desafiar você a orar agora. Acho que você precisa dizer, assim como você disse, ou não disse domingo passado, sonda-me, Senhor. Talvez agora você precise dizer, sou eu sim, Deus. O culpado sou eu. Chega de achar bode expiatório. Chega de achar desculpas. Sabe, as coisas da minha casa às vezes não funcionam bem, sou eu. Eu não faço aquilo que o Senhor espera de mim. Talvez as coisas na minha vida, na minha língua, na minha palavra, na firmeza, como eu vivo a minha vida. É porque eu preciso assumir que eu sou este homem, que Natan está falando para mim, é você. E ao mesmo tempo que eu preciso reconhecer isso, imediatamente eu preciso pedir, Senhor Jesus, que o Senhor assuma o meu lugar. Porque eu não posso com a mão de Deus. Eu não posso receber o peso do castigo de Deus. Ele vai me esmagar. Então eu reconheço de um lado que eu sou eu, esse homem sim. De outro lado, eu peço que Jesus me substitua para que eu possa viver. Você não quer orar assim hoje? Ore assim hoje. Diga isso para Deus. Agora, onde você está, diga isso para Deus. Sou eu, Senhor. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que a conduziu. Neste momento, Senhor Deus, a minha oração é para que esta palavra e este Espírito, os dois juntos que são do Senhor, penetre o nosso coração e nos convença dos nossos pecados.
que ele não encontre tanta resistência, que não tenha que apresentar tantas provas, porque cada um de nós se conhece muito bem. Eu sei quem eu sou. E que por causa do Teu Espírito em nós, possamos hoje reconhecer os nossos pecados, aliás, a nossa natureza pecaminosa, e pedir que o Senhor, que sonda os corações, o Senhor nos restitua a alegria da salvação, nos dê um coração puro, que o Teu Espírito jamais se aparte de nós. E que neste avivamento, por causa desta cura do pecado, é a principal cura que tem que existir em nós, é a cura do pecado, da desobediência, do orgulho, do egoísmo, do grande eu, que sou eu mesmo dentro de mim, que manda e decide. Esta cura, também esse avivamento de um coração puro que te louva e que fala as boas notícias do Evangelho a tantas pessoas. E aí que se submetendo ao Senhor, tendo Jesus como aquele que nos substitui, que entra no nosso lugar e Ele se torna o castigo, Ele se torna o castigado. A Bíblia diz que Ele se tornou pecado em nosso lugar. Aí vem a construção, os muros são levantados de novo, a casa fica no lugar e a alegria faz parte da nossa vida. Assim que nos abençoe esta noite, eu te peço, abençoe esta igreja, Pai. Que o Senhor vá adiante de nós, como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós, como Deus soberano sobre as nossas vidas. Que o Senhor vá ao nosso lado, como nosso amigo de todos os momentos. Que o Senhor vá por detrás de nós como aquele que nos guarda, nos protege. Por debaixo de nós como a rocha firme sobre a qual construímos as nossas vidas. O Senhor é a rocha. Vai dentro de nós, Senhor Deus, nos dando um coração puro. Vai dentro de nós, Senhor Deus, nos dando alegria e a coragem de pedirmos que o Senhor nos quebrante e faça de novo. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém do seu lado agora. De Jesus te abençoe nessa semana. Uma semana gostosa. Vamos descer para a cantina, não é? Tem cantina lá embaixo. Um abraço a todos.